Olá, meus amigos e amigas. A receita de hoje é uma receita doce, saborosa, econômica e rende bastante. São rosquinhas de açúcar e canela. Então vamos à receitinha? Olha a maciez. Em uma panela eu vou acrescentar a manteiga, pode também ser a margarina. Você usa a manteiga ou a margarina. Assim que a manteiga derrete, com fogo bem baixinho, tá, gente? O fogo tem que estar bem baixinho. Aí a margarina está derretida, eu coloco o leite, vou mexer para misturar. E essa misturinha não pode passar de 37 graus. 37 graus é aquela temperatura da mamadeira de um bebê, tá bom? É uma temperatura, não pode passar disso. Se ficar muito quente a mistura, ela irá estragar o fermento. Então é muito importante não aquecer muito o leite. O leite tem que estar morninho. Agora eu adiciono o fermento. Eu estou usando o fermento em pó, mas normalmente utiliza-se o fermento fresco. Então dê preferência ao fermento fresco. A mistura da panela eu acrescento nesse recipiente, ou seja, leite, margarina e fermento. Esses são os 3 ingredientes. Agora adiciono o açúcar, as quantidades eu estou deixando na descrição, e uma pitada de sal. Agora eu adiciono a farinha de trigo aos poucos. Adiciono a farinha e dá uma mexida. Nunca coloque a farinha de trigo de uma vez. Pode ser que você precise de menos ou de mais farinha, então nunca utilize de uma vez. Nessa receitinha, nós estaremos utilizando 1 kg de farinha de trigo. A massa já está com esse ponto assim meio grudento, mas ela ainda não está no ponto. Então agora eu vou levar a massa para a área de trabalho. Então eu coloquei nessa primeira etapa uma quantidade generosa de farinha de trigo, como vocês podem ver. E agora vou colocar a massa sobre a farinha de trigo e começar a trabalhar a massa. Essa parte ela é um pouco trabalhosa, mas vale a pena. Por que é trabalhosa? Porque você vai ter que sovar essa massa pelo menos 10 minutos. Tem que sovar. O resultado será excelente, a sua massa ficará fofinha, mas tem que ser sovado. No meu caso, eu não tenho um utensílio para massas pesadas e eu gosto muito de trabalhar com as mãos. Eu utilizo essa espátula, ela ajuda bastante no primeiro momento, porque é quando a massa está mais pegajosa e se eu colocasse as mãos iria grudar nos dedos. Então uma espátula desse tipo facilita muito a vida da gente na cozinha, tá? Sempre que for trabalhar com massas. Agora eu vou começar a sovar a massa e a partir desse momento eu adiciono farinha de trigo, mas aos poucos. Você faz o seguinte, trabalha a massa. Essa farinha de trigo que está na área de trabalho ainda é a primeira, que eu coloquei no início, tá? Então agora eu trabalho a massa e ela vai absorvendo a farinha. Eu dei uma agilizada na câmera, tá? Porque o vídeo já está longo. Olha, então esse é o resultado da massa, ó. Agora ela já tem uma certa consistência. A câmera tá indo um pouco mais rápido agora, porque como eu disse para vocês, o tempo de trabalhar a massa seriam 10 minutos. Então 10 minutos o vídeo ficaria muito grande, olha lá. Esse é o ponto agora da massa. Vocês podem ver que ela vai grudar levemente ainda na área de trabalho, tá? Mas olha que massa boa de pegar. Vocês veem, dá para notar ali, se vocês olharem, ela gruda um pouquinho ainda na área de trabalho, mas não coloque muita farinha de trigo, tá? Agora eu vou bolear a massa e levar para um recipiente. Essa massa deverá crescer, dobrar de volume.
Então eu enfarinho o recipiente e coloco a massa. Olha lá, ela pega ainda um pouquinho na área de trabalho. Deixa assim, não adicione mais farinha para você não estragar sua massa, tá? Agora coloca no recipiente. Eu vou cobrir com a folha filme e deixar crescer por 40 minutos num lugar bem quentinho. A massa precisa de, o fermento para ele agir, ele precisa de um lugar quente. Enquanto a nossa massa cresce, eu já vou fazendo a misturinha do açúcar com a canela. Esse será o recheio das nossas rosquinhas. Simplesmente açúcar e canela. Você pode utilizar goiabada, você pode utilizar doce de leite. A massa básica, eu estou mostrando, o recheio fica de preferência de cada um. Você faz o recheio que mais te agradar. Pode ser também um doce de leite com abacaxi. Fica uma delícia, gente. É questão de criatividade. Olha a nossa massa, ela cresceu tanto que grudou na folha filme. Agora eu vou pegar a minha espátula mágica, que me ajuda muito. Ajuda mesmo, realmente. Essa espátula é muito prática para soltar a massa da folha do filme. Olha, aí você vai soltando. E agora nós vamos abaixar a massa. Vai sair o ar que se formou. Esse ar irá sair agora. Tá vendo? Eu tô mostrando aqui essa espátula. É uma coisa assim que vocês acham em qualquer lojinha. Inclusive nessas lojas de descontos existe esse tipo de espátula. E agora é juntar a massa. Tirá-la do recipiente. Ela cresceu bastante, ficou muito boa, realmente. Essa massa você pode fazer roscas grandes também, tá? Não precisa ser... Olha, essa foi a quantidade que sobrou de 1 kg de farinha de trigo. Bem pouquinho, é só o suficiente para salpicar na área de trabalho para abrir a massa. Então, nós utilizamos na receita 1 kg de farinha de trigo, tá? Rende muito, gente, você consegue fazer 60 rosquinhas com essa quantidade. 60 rosquinhas de um tamanho relativamente grande, que dá para você fazer uma festa. Você pode revender, é uma receita muito simples, econômica, que você pode fazer para revender também. Agora é só ir trabalhando a massa. Eu vou dividir em 3 partes e vou fazer 2 recheios. Um de açúcar e canela e a outra parte eu vou fazer com Nutella, porque nem todos gostam de canela aqui. Canela é aquela coisa, ou a pessoa gosta ou a pessoa odeia. Olha o ponto da massa agora, que ela cresceu. Olha, uma massa excelente de trabalhar. Muito boa mesmo, com a textura suave, macia. Eu aconselho, eu recomendo vocês a fazerem. Vocês não irão se arrepender, gente. E como eu já falei, é bastante econômica. Agora eu divido a massa em 3 partes, reservo as 2 partes e vou abrir uma das partes para fazer as rosquinhas. Salpica uma quantidade pequena de farinha de trigo novamente na área de trabalho, mas não muita, para a massa não ficar ressecada. Procura dar um formato à massa com as mãos e as pontas dos dedos. E agora você utiliza o rolo de abrir massa. Se você não tiver um rolo em casa, você pode estar utilizando uma garrafa lavadinha, bem esterilizada, que você também irá conseguir abrir a massa. Olha, eu abri assim, tô abrindo assim. A massa tem que ser aberta fina, tá? Procura abrir o mais fino possível. Agora eu vou espalhar 1 colher de sopa de margarina na temperatura ambiente. Espalha bem sobre a massa, por toda a extensão da massa. E adicionar, polvilhar a mistura de açúcar e canela por toda a massa. E aí as nossas rosquinhas estão praticamente prontas, mas ainda não estão prontas, gente.
Paciência, paciência. A massa vai crescer agora, né? Vamos levá-la para crescer. Primeiro vamos enrolar. Se você gostar de mais açúcar, de mais canela, você também pode estar alterando a receita, colocando mais, né? Eu salpiquei para o meu paladar, assim já tá bom. Agora, é só enrolar, você vem puxando da extremidade do lado esquerdo e vai enrolando a massa como se fosse um rocambole. Você faz um rocambole da massa, vai apertando bastante, tentando deixar assim um rocambole, o formato de rocambole uniforme. E no finalzinho da massa ali, você vai ter que dar uma apertadinha para que não abra na hora que for assar. Então ali está o nosso rocambole, vamos dizer assim. Você vai precisar de uma assadeira ou forma untada ou com papel manteiga. Eu estou usando papel manteiga. E agora é só cortar as rosquinhas, procurando fazer com que elas tenham sempre o mesmo tamanho. A minha ficou em torno de 2 a 2,5 centímetros cada pedaço. Eu estou usando uma faca, essa faca ela é sem serra e também eu não estou indo assim, apertando muito para não estragar a área de trabalho, gente. Então tomem cuidado se vocês utilizarem uma faca também para cortar, para não estragar, não danificar a área de trabalho de vocês. Agora eu coloco as rosquinhas na assadeira, uma a uma, todas as rosquinhas que eu abri aí, no primeiro pedaço de massa. E elas ainda irão crescer por mais meia hora, de 30 a 40 minutos. Vocês vão ver que elas vão crescer bastante. E esse processo é muito importante. Nós não podemos, quando você fizer uma massa, não pule nenhum processo. Se a massa tiver que descansar 1, 2, 3 vezes, deixe descansar. Isso vai te dar um resultado bom no final. Olha, você cobre com um pano de prato e reserva. No tempo que eu deixei essa massa reservando para crescer, eu já estou fazendo rocambole de Nutella. Infelizmente, as rosquinhas de Nutella, eu não gravei o início, que vocês já viram como eu fiz, com a de canela. Então aqui, eu não passei até o finalzinho, porque a Nutella ela ia começar a sair pela lateral. Então eu deixei cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros sem Nutella. Então, olha só, as rosquinhas de canela já estão crescendo, descansando. Nesse tempo eu já estou preparando a de Nutella. Separei ali uma assadeira, coloquei papel manteiga e agora eu corto as rosquinhas de Nutella, nesse caso é a próxima massa. Com muito cuidado, estou usando a faca, já falei, gente, cuidado com a área de trabalho de vocês. Se você achar que vai danificar, não use, utilize as costas da faca, talvez, vai funcionar também. A massa é macia, né? A gente não é nada duro que estamos cortando, tá bom? E agora é só dispor na assadeira, na forma. E vamos repetir o mesmo processo. Essa massa também vai descansar 40 minutos. E daqui a pouquinho essa receita saborosa estará pronta. Como eu já falei, gente, essa é uma boa pedida. Lanchinho de escola, quando você faz uma festinha em casa. Se você trabalha revendendo salgados e doces, a receita ela é muito boa porque ela rende bastante. Você tem um custo baixo e, no caso, pode até estar ganhando dinheiro com essas rosquinhas. Olha, essas são as rosquinhas de canela. Elas já cresceram, 40 minutos descansaram e agora eu pincelo com uma gema de ovo, uma por uma das rosquinhas, que é para dar aquela cor dourada. E depois eu vou salpicar, polvilhar açúcar. Na verdade, o ideal é açúcar cristal, mas eu não tinha, eu só tinha um açúcar refinado, então eu salpiquei com açúcar refinado e ficou muito saborosa também. Claro que o açúcar cristal dá aquele toque mais chique, mais elegante. Agora o açúcar refinado não deixa nada a desejar referente ao sabor. O sabor é o mesmo. A única diferença é o tamanho dos grãos, né?
que no caso o refinado é mais fininho e o cristal seria aquele açúcar mais incorporadinho, os grãos maiores. Pincela com cuidado, viu, gente? Depois que o pão cresceu, se você apertar muito o pincel, vai achatar, vai estragar tudo que você fez, que teve a intenção de o pão que ele crescesse, né? Então, na hora que você passar o ovo batido, a gema de ovo, procura passar delicadamente sobre os pães. Agora eu já estou polvilhando com açúcar. Vou levar para assar a 180 graus por 20 minutos. Vocês vão ver que ele vai, assim, a parte superior vai ficar bem douradinha. Bem, gente, aqui são as rosquinhas de Nutella. As de canela já estão no forno. Essas são as de Nutella, que já cresceram também. E eu já estou pincelando com a gema de ovo. Nesse caso, a Nutella contém bastante açúcar, não há necessidade de salpicar mais açúcar. A Nutella, as rosquinhas de Nutella permanecem sem açúcar, não há necessidade. Senão ficaria enjoativas se colocasse mais açúcar. Desse ponto tá bem. Então, tá aí, as rosquinhas já foram pinceladas. E vamos ver o resultado das rosquinhas de açúcar e canela. Gente, olha que maravilha! Que linda, gente! Ficou muito fofinhas. Rendeu bastante, bastante mesmo. Esse é o resultado. Olha só, façam, gente, façam. Vocês irão assim comer babando. Olha para isso. Uma delícia, uma delícia. Eu vou deixar aqui para vocês no final como eu embrulho essa rosquinha para presentear, e no caso você também pode embrulhar para revender. 1 quilo de farinha de trigo, 60 rosquinhas. É economia ou não é? É economia, é saboroso, vale a pena fazer a receita, sim. Então, essas foram. Agora as rosquinhas de Nutella, para vocês verem também como ficou. Olha, bem douradinha, por isso que é importante pincelar com ovo batido. Gente, eu desejo a todos um bom apetite, faça a receita, deixe seu like, até o próximo vídeo. Deus abençoe, tchau!